E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo, pessoal? Deixa eu ver aqui, porque as coisas são meio lerdas por esse lado. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live da semana. E hoje nós vamos começar um material novíssimo. Sim, o primeiro capítulo deste livro aqui que eu estou traduzindo para vocês. Good book, bom livro. Como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. Vamos falar de supremacia branca, vamos falar de Bíblia como instrumento de violência, vamos falar sobre patriarcado, vamos falar sobre muitas coisas importantes, porque a Bíblia, como um livro, é um instrumento político, tá? Os textos bíblicos também são textos políticos, e nós precisamos começar a tratar devidamente esses textos e tratar devidamente esses grupos que utilizam-se da Bíblia. E nós vamos ver que defender a benevolência bíblica, e hoje esse é o tema da live de hoje, o primeiro capítulo, que defender a benevolência da Bíblia é um bom negócio. Sim, e vamos entender esse negócio da benevolência bíblica, né? Maria Helena Amaral já chegou. Boa noite, professora doutora. Boa noite, Maria Helena Amaral, membro do canal. Muito obrigada pela presença. Obrigada também por todo o apoio. Quero já registrar aqui no início da live. Nós tivemos a live de sorteio excepcionalmente na segunda-feira. O sorteio de abril foi na segunda, geralmente, e vai continuar sendo sempre no último domingo do mês, mas excepcionalmente o sorteio foi segunda-feira. Eu esqueci de fazer sorteio de 2 cursos, né? São sempre 10 sorteados, e eu acabei sorteando 8 pessoas e esqueci de sortear 2 para receber cursos. Mas eu sorteei posteriormente um membro do canal para receber um curso e um apoiador da campanha do Apoia-se para receber um curso. Então, coloquei, inclusive, num comentário fixado na live do sorteio, os sorteados dos cursos, tá? Não se preocupem, quando acontecer de eu esquecer alguma coisa, eu vou fazer da mesma maneira e, como prometido, né, todas as pessoas vão ser sorteadas. Não se preocupem, tá, gente? Excepcionalmente, eu estou extra cansada desde a semana passada. Eu não parei, né? Então, só vou parar na sexta-feira. Então, eu ainda estou funcionando direto, né? Não tive folga desde semana passada, que teve o seminário lá internacional na PUC, aí teve a Convenção das Bruxas no domingo, tivemos live aqui no sábado, né? Segunda, sorteio. Ontem eu dei aula de hebraico. Hoje temos live e amanhã eu vou dar aula de grego. Daí, sexta-feira, eu dou uma parada para descansar. Então, eu ainda estou extremamente cansada, né? Mas agradeço demais a compreensão de vocês. E quero agradecer também a nova membra do canal, Geni de Souza, que se tornou membro essa semana, e o Everton dos Santos, que reativou sua membresia aqui no canal. O Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal e tem muitos benefícios, incluindo o acesso aos slides das lives aqui do canal, direito a receber um pacote de materiais físicos. Importantíssimo que vocês saibam que há muitos benefícios em se tornar membro aqui do canal. São 5 categorias de membros, 5 nomes de deusas do antigo Sudoeste Asiático e da Mesopotâmia. E aqui agora eu vou colocar na tela para vocês o meu endereço de e-mail, porque é importante que todos os membros que não fizeram ainda, que mandem um e-mail para mim com o seu nome completo e endereço dos Correios, para que eu possa fornecer o acesso a todos os benefícios e enviar, né, postar o seu pacote de mimos, que sim, pacotes físicos de materiais. Aqui, gente, eu não gosto só de colocar coisa digital para vocês. Eu amo dar livro de presente, eu amo dar materiais físicos de presentes. Então,
Por isso, aqui tem sorteio de livros todo mês, aqui todos os membros têm direito a receber materiais físicos, e dentro das possibilidades, quanto mais membros nós tivermos, mais materiais vão estar disponíveis para vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos para começar a nossa live? Então, hoje, oficialmente, estamos inaugurando a playlist Bom Livro, né? Que é exatamente o título deste livro aqui, que foi lançado em 2020. Deixa eu ver, antes que eu fale sem saber, 2023. A lançamento 2023 em inglês, e eu vou começar a traduzir e explanar aqui para vocês, capítulo a capítulo. Hoje vamos falar primeiro capítulo, né, especificamente deste livro, que vai trazer a questão da benevolência bíblica, né, o negócio da benevolência da Bíblia, né? Basicamente, é negócio mesmo, tá, gente? É uma questão de... É um bom negócio para muitos grupos defender a Bíblia como um livro bom, como um livro que tem valor, tá? É um bom negócio, e a gente vai começar a tratar disso aqui. Jesus da Shopee, boa noite, professora Ângela maravilhosa, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, membro do canal. Olha só, boa noite, pessoas lindas do Espaço das Deusas, isso aí, Espaço das Deusas, chegando aqui no canal, e quero dar algumas orientações quanto ao nosso livro, né, que nós vamos começar hoje. A autora, ela é professora, doutora e especialista em estudos da religião, tanto do judaísmos quanto dos cristianismos, né? E ela vai fazer algumas críticas importantes, mas eu vou trazer algumas questões também, observações quanto às falas dela, importantíssimas para a gente entender exatamente de que forma ela lida com aquilo que ela chama de Bíblia, tá? Tiago Faria Mello, boa noite a todos, obrigada, Tiago, membro do canal, seja muito bem-vindo. Então, quando ela fala da Bíblia, ela está falando dessa invenção cristã, desse livro, né, que vai ser canonizado pelos cristãos, e que, por isso, vai se tornar quase que inquestionável na maior parte dos meios cristãos, especialmente dos evangélicos. Ela vai lidar especialmente com esses grupos protestantes e evangélicos, tá? E vai falar muito da questão das políticas dos Estados Unidos em torno do livro, tá? Em torno da Bíblia. Outras questões importantes que a gente precisa saber quando a gente vai entrar na explanação dessa autora é que ela vai tratar basicamente de como as pessoas defendem as narrativas bíblicas. Então, aqui não vai ser o caso de dizer, mas essa narrativa bíblica não aconteceu de verdade, as pesquisas a gente já sabe que isso aqui é narrativa mitológica, não sei o quê. Gente, a questão não é exatamente essa. Quando a gente tratar de textos de violência, e hoje a gente vai falar de alguns textos de violência nas narrativas bíblicas, nós precisamos ter em mente que muitos grupos políticos de influência na sociedade estão lidando com esses textos de violência de forma histórica, como se fossem reais. E aqueles que vão tentar dar um jogo de cintura ali nesses textos de violência da Bíblia, para dizer que não foi bem assim que aconteceu, eles ainda assim vão usar esses textos para justificar violências contemporâneas. Então, não está em jogo aqui o que é mito e o que é histórico, tá? Está em jogo aqui como esses textos estão sendo usados, como esses textos estão sendo interpretados, tá? Por isso, o primeiro capítulo dela é intitulado O Negócio da Benevolência Bíblica. Negócio mesmo, business, tá?
Então, eu traduzi, estou traduzindo o livro todo para vocês. Iniciamos hoje essa playlist, eu vou projetar os slides aqui para vocês, para nós começarmos a conversar sobre o conteúdo do primeiro capítulo do livro Good Book, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. Tá? Primeiro capítulo, o negócio da benevolência bíblica, o roteiro evangélico branco para salvar as escrituras. E eu acho muito interessante e importante colocar já esse tipo de imagem aqui para vocês, que eu não sei se aqui no Brasil isso se chama raspadinha, se isso se chama sorvete, mousse, alguma coisa assim. Mas ela vai utilizar o termo slushes aqui, e é exatamente esse tipo de sobremesa que se chama slushes. Tá? Agora imagine, um pepino falante, ervilhas francesas em toucas romanas e slushes roxos voadores, que é essa bebida cremosa gelada. É exatamente assim, de forma inofensiva, aparentemente inofensiva, que ela começa o capítulo. Essas frutas fofas e outros alimentos povoam a Batalha de Jericó no deserto em Os Vegetais, os Vegetables, né? Que é um império de mídia evangélica branca, cujas animações moldaram a forma como uma geração ou mais de evangélicos vê a Bíblia. Então, os vegetais se tornaram muito famosos no mundo todo, né? Por causa da influência cultural estadunidense, e chegaram aqui no Brasil, como vocês podem ver, a capa desse episódio de Josué e a Grande Muralha, né? Em que os vegetais eles são personagens na história e vão contar para as crianças, de forma lúdica, a narrativa bíblica. Claro que é uma forma de doutrinação, tá? Eu cheguei a ter o pepino de pelúcia, tá? De tão fofo que ele é. Mas são, assim, ele é uma forma de ajudar as crianças a aprenderem a comer, ou não, né? Tadinhos. Esses tipos de alimentos, mas principalmente doutrinar politicamente essas crianças, tá? O texto bíblico de origem é o livro de Josué, desse episódio aqui dos vegetais, né? Uma história de como os antigos israelitas, sob o comando de Deus, conquistaram a terra de Canaã. É a narrativa, tá? Não está em questão aqui se é fato ou não. Deus prometeu aos israelitas essa terra como lugar onde viveriam depois de serem resgatados da escravidão no Egito, narrada em Êxodo. Em Deuteronômio 7, 1 a 5, Deus ordena que os israelitas aniquilem os habitantes existentes de Canaã quando chegarem lá. Abre aspas. Quando o Senhor teu Deus os entregar a ti e tu os derrotares, então deverás destruí-los totalmente. Fecha aspas, diz a Bíblia. Então, você pode conferir também Êxodo 23, 20 a 33, Êxodo 34, 11 a 16, número 33, 50 a 56, Deuteronômio 7, 16 a 26 e Deuteronômio 21 a 20. São todos trechos específicos que vão lidar com essas questões de, basicamente, destruir totalmente uma população sob ordem divina. Não faças aliança com eles, ordena Deus, e não lhes mostre nenhuma misericórdia. Os estudiosos apontam que as pistas literárias em Josué, bem como a narração alternativa da conquista no livro de Juízes, mostram que essa destruição total nunca foi realizada, ok? Tudo bem, não estamos tratando de fatos aqui. A questão é a narrativa. De fato, é possível, do ponto de vista histórico, que nenhuma conquista externa desse tipo tenha ocorrido. Mas isso não contorna o fato de que isso está na Bíblia como está. Tá? E aqui ela vai tratar da Bíblia como essa invenção cristã, tá? Então, é exatamente nisso que os cristãos, especialmente evangélicos e protestantes, estão acreditando, tá? Dizer que ela não aconteceu não a retira da Bíblia de ninguém.
Um argumento muito bem apresentado por Robert Allen Warrior. Tá? Ele vai tratar nisso no livro especificamente sobre uma perspectiva nativa americana, né? Cananitas, cowboys e indígenas, no livro Vozes da Margem, tá? Interpretando a Bíblia no Terceiro Mundo. Esse material aqui é um material muito bom, tá? E que vai trabalhar a partir das vozes silenciadas e violentadas, ok? Um bom diálogo nesse sentido, ok? Felizmente, e o Larry e o Pepino é o Josué na história, tá? Felizmente, porém, os espectadores de Os Vegetais são poupados de imagens de carnificina. Claro que no desenho, com os vegetais fazendo a história de Josué, eles não vão mostrar para as crianças o tanto de gente que foi morta, né? Segundo a narrativa. Não há crianças mortas, nem mulheres estupradas como despojos de guerra, nem sinais do custo humano da conquista. Em Josué e a Grande Muralha, né, dos vegetais, o Larry e o Pepino, no papel de Josué, lideram um punhado de tomates, aspargos e outros ingredientes de salada em uma marcha animada ao redor de Jericó com a Arca da Aliança a reboque. A moral da história está centrada na obediência deles a uma ordem de Deus, mesmo que parecesse bem tola, né? Deus lhes disse que marchassem ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias e no 7º tocassem buzinas e gritassem. Isso, segundo Deus, derrubaria as muralhas da cidade. Os vegetais israelitas fazem isso, mesmo quando as ervilhas francesas, e é muito interessante o fato deles colocarem inimigos como franceses, né? No topo das muralhas de Jericó, passam rapidamente da confusão ao escárnio, zombando musicalmente de seus adversários com um sotaque francês exagerado. O insulto se transforma em injúria, mais ou menos, quando as ervilhas começam a lançar slushes roxos nos israelitas, aquela sobremesa que eu mostrei para vocês no começo. É muito sutil a própria xenofobia, né, que é passada para as crianças nesse desenho. Larry e seus amigos botânicos continuam obedientemente sua marcha. No clímax, as ervilhas sacerdotais do contingente israelita tocam suas cornetas. Quando a interpretação jazzística, né, um jazz ali, né, com When the Saints Go Marching In, se transforma em silêncio, o Pepino e seus compatriotas gritam. Por um momento, nada acontece. Mas então as paredes começam a cair, tijolo por tijolo. No final, as paredes implodem completamente. Após a destruição, algumas ervilhas francesas surpresas, agora sem suco, se dispersam dos escombros. E todos eles vivem felizes para sempre. Então, é dessa forma que essa narrativa vai ser apresentada para as crianças estadunidenses e também brasileiras, porque esse desenho está dublado em português também. Algumas perguntas que os espectadores podem fazer aos vegetais são difíceis de responder. Por que o antropomorfismo inclui a fala, mas não braços e pernas, por exemplo? Por que exatamente existem piratas? Né? O que o pirata está fazendo ali no meio? Onde está a minha escova de cabelo? Isso aqui é interessante. O que tem a ver essas perguntas? Porque tem uma música boba no cânone Vegetais que retrata os protagonistas como piratas que não fazem nada, enquanto outra música cativante capta a busca existencial de Larry e o Pepino para encontrar sua escova de cabelo, que acaba sendo inútil, né? Nenhuma dessas perguntas que vão aparecer está, obviamente, relacionada à Bíblia. Mas a resposta à pergunta de por que um programa de animação voltado para crianças evitaria retratar assassinatos em massa é óbvia. Algumas partes da Bíblia não se prestam a canções bobas. Isso também se aplica ao estupro de Diná por Siquém, narrado em Gênesis 34, né? O Shechem, né? Essa história bíblica, juntamente com outras que narram a violência contra mulheres, foram famosamente chamadas de textos de terror por Phyllis Trible. Tá? Então, tem materiais muito bons que falam sobre isso,
especialmente, eu já fiz algumas lives sobre isso também. Tem uma live aqui no canal somente sobre Gênesis 34 e a narrativa de Diná, tá? A violação contra a família de Jacó leva a um banho de sangue, pois seus irmãos, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, né, enganam e assassinam os siquemitas em retaliação. Essa história bíblica termina em um ponto de interrogação. Os leitores ficam com uma ambiguidade moral, enquanto os homens da família de Diná discutem entre si sobre se os irmãos dela deveriam ter se vingado. Nossa irmã deve ser tratada como uma prostituta? Desafiam Simeão e Levi, reivindicando a última palavra. O narrador não resolve a tensão. No entanto, outras violências na Bíblia não são ordenadas por Deus nem ignoradas por Deus. Ao contrário, ela é perpetrada por Deus. Os profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel desenvolvem um tropo da divindade como um marido traído, cuja esposa, representando o povo de Deus, deve ser punida por sua infidelidade a ele. Então, basicamente, você vai encontrar nesses 3 textos, de Oséias, Jeremias e Ezequiel, nós falamos muito sobre eles já aqui no canal, e tem curso sobre cada um deles, né? O curso de Oséias está gratuito aqui no canal. Fala sobre exatamente essas violências sobre essa suposta esposa de Javé, que seria a representação da própria cidade de Jerusalém ou o próprio povo de Israel. Né? E você vai ter muito material que vai falar sobre isso também. Eu coloco, especialmente aqui nas referências, vários nomes de obras que podem ser revistas, tá? Claro que a maioria está em inglês, mas algumas eu já traduzi aqui para o canal. Tá? Essa esposa de Javé é espancada, abusada e violentada sexualmente. Oséias 2, por exemplo, retrata o marido ciumento, que representa Deus, violentamente despindo sua esposa para puni-la. Então, você imagine a cena, porque aqui nós estamos falando de Deus e sua esposa, que é o povo, tá? Em Ezequiel 16, a mulher prostituta é escoriada repetidamente como justificativa para seu subsequente estupro. Vou satisfazer a minha fúria sobre você, ameaça Deus. Os leitores do Novo Testamento frequentemente afirmam que Deus é retratado como mais bondoso, mais gentil e menos violento. Mas essa caracterização da divindade só pode ser forjada quando os leitores da Bíblia ignoram ou colocam um filtro cor-de-rosa sobre, por exemplo, a violência divinamente autorizada nas histórias do Evangelho ou a violência divinamente perpetrada na assustadora cena da agressão sexual do Apocalipse. Então, quem diz que essas cenas de violência só se concentram no Antigo Testamento, para os cristãos, né, que seria a Bíblia hebraica, estão basicamente olhando por outro lado, né? Não estão nem olhando com outra lente, né? Para mim, realmente estão olhando para outro lado quando leem violências autorizadas divinamente nos textos evangélicos, ou até mesmo na cena do estupro em Apocalipse. Tá? Inclusive, tem um texto que eu traduzi aqui na referência bibliográfica, eu traduzi o título desse material aqui, dessa referência. O Apocalipse naturaliza a violência sexual e os leitores a apagam, revelando o estupro do Filho de Deus, de Jezabel. Tá? Então, existem muitos materiais que vão falar sobre as próprias violências divinamente autorizadas no Novo Testamento. Essas cenas em textos bíblicos são difíceis para os leitores dos Estados Unidos contemporâneos lidarem com elas e reconciliá-las, muitas vezes com suas expectativas do que a Bíblia deveria ser. E aqui eu quero apontar que todas as vezes que a autora falar em Estados Unidos, nós podemos também falar da nossa realidade, porque nós estamos cultural e politicamente relacionados às questões dos Estados Unidos, tá bem? Principalmente, né, nessas linhas evangélicas. Tá? Os leitores que entendem a Bíblia como uma obra de Deus são os que mais se preocupam com a violência. Os leitores que entendem que a Bíblia é benevolente têm um quebra-cabeça para resolver, um problema para enfrentar. Como lidar com o que parece ruim
quando se trata de textos bíblicos considerados fundamentalmente bons. Maldade suficiente? Então vamos começar a ver as desculpas e o negócio, né, que é realmente quase que uma carreira que os evangélicos brancos têm de criar uma benevolência bíblica. A Bíblia é um bom livro, todo mundo sabe disso. Ou, nos Estados Unidos, todo mundo sabe, no mínimo, que a Bíblia recebe esse apelido como resultado de sua ampla popularidade. O bom livro tem essa reputação por um bom motivo. Milhões de estadunidenses relatam que entendem a Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, a comunicação graciosa de uma divindade benéfica cujo cuidado e preocupação com a humanidade saturam suas páginas. A Bíblia forneceu combustível para os reformadores sociais e provocou coragem entre aqueles que lutam contra a opressão em uma variedade de contextos, além de proporcionar conforto a eles. E aqui nesse ponto, eu preciso dar um alerta de que nessas desculpas que ela vai colocar, de que os crentes dão para transformar a Bíblia num livro bom, vão incluir as desculpas progressistas, tá? Exatamente torcendo o livro para lutar contra opressões. Tá? O bom livro despertou a imaginação de artistas, músicos, escritores e designers de decoração amados. Para alguns influentes devotos da Bíblia, o bom livro é tão bom que constitui um ingrediente necessário para que a bondade exista no mundo. Daquele tipo de discurso, quando as pessoas chegam e dizem, se você não crê em Deus, como que você tem algum tipo de moralidade, né? Ou como que você tem algum tipo de ética? Como se não fosse possível, né? Pesar coisas sem crer em alguma coisa. As convicções sobre a benevolência universal da Bíblia regularmente se combinam com o capital para influenciar a política, as leis e os livros didáticos estadunidenses. Prestem muita atenção nisso. O Good Book, o bom livro, né, ganha tanta popularidade nos Estados Unidos que no século passado a Bíblia se tornou uma mercadoria suficientemente bem-sucedida para ser o livro mais vendido neste país, ano após ano. As pessoas a querem em suas prateleiras, quer a abram ou não. No entanto, muitas o fazem regularmente, buscando nas páginas de suas Bíblias ou por meio delas orientação moral, inspiração, respostas e uma conexão com sua comunidade e seu Deus. No entanto, nem todo mundo sente a Bíblia como fundamentalmente boa. Para alguns, a benevolência da Bíblia não está imediatamente disponível. Muitos afro-americanos escravizados e ex-escravizados do século XIX, por exemplo, tiveram de se esforçar muito para transformar o livro de seus escravizadores brancos cristãos em um livro que transmitisse bondade em suas vidas. Teve que fazer um esforço aqui, tá? A Bíblia era boa para eles, mas somente porque eles lutaram para torná-la assim, tá? E você vai ter vários textos, né, por exemplo, que vão trazer o texto de Êxodo, por exemplo, sendo interpretado para afro-americanos, como uma metáfora do êxodo da escravidão, da saída da escravidão. Tá? Então, isso vai ser uma transformação completa do texto. Essas negociações assumiram a forma de resistência ou rejeição total de partes da Bíblia que endossavam a escravidão, mudando livremente as traduções herdadas para fazer com que as palavras da Bíblia se encaixassem mais facilmente em suas experiências e objetivos, e administrando o acesso à Bíblia por causa de seu potencial opressivo. Então, existem essas iniciativas de usar o texto bíblico contra a opressão, mas para esse tipo de uso você vai ter que mudar bastante coisa ali, tá? Frederick Douglass, o negro autolibertado que se tornou um famoso abolicionista cristão, adorava a Bíblia e, ao mesmo tempo, tinha receio de apoiar os esforços para distribuir Bíblias aos escravizados no sul dos Estados Unidos.
Ele se preocupava, em parte, com o fato de que a mensagem libertadora que ele extraía da Bíblia não fosse suficientemente óbvia para os outros. Tamanho o trabalho que ele fez para entender essas coisas, né? Assim como a medicina, a Bíblia pode ser tanto um bálsamo quanto um veneno. Para que seja benéfica, ela deve ser cuidadosamente administrada. Segundo ela, é claro. No mesmo século, os defensores dos direitos das mulheres nos Estados Unidos abordavam a Bíblia alternadamente com confiança, suspeita ou puro pragmatismo. Setzer fornece uma taxonomia flexível organizando essas figuras de acordo com o fato delas verem a Bíblia como aliada, a Bíblia como inimiga ou a Bíblia como espectadora. Embora, como ela ressalta, as categorias possam coexistir e as pessoas possam alternar entre elas. Eles não concordavam se o bom livro era bom para a sua causa, e suas discordâncias internas sobre a utilidade da Bíblia revelam que a benevolência da Bíblia não era universalmente aceita. Muitos recrutaram a Bíblia com paixão. Com um aceno irônico para as interpretações tradicionalistas de Eva como provocadora primordial, Sojourner Truth apontou para a protagonista de Gênesis para motivar as mulheres auditoras a agirem em prol de seus próprios interesses, quando se dirigiu aos participantes da Convenção dos Direitos da Mulher de 1851 em Akron, Ohio. Se uma mulher causou todos os problemas em primeiro lugar, segundo consta, ela argumentou, então as mulheres ao redor dela deveriam ser capazes de corrigi-los. Então, veja, ela está usando Eva como um propulsor para o seu próprio discurso político, tá? A abolicionista branca e sufragista Sarah Glenker argumentou que a ordem social patriarcal não era mandatada pela Bíblia, colocando diretamente o bom livro no lado da conversa que ela considerava o correto. Mas outras pessoas estavam cautelosas. Algumas ativistas dos direitos das mulheres procuraram tirar a Bíblia totalmente da conversa, recusando-se a aceitar o otimismo de seus camaradas de que a Bíblia é fundamentalmente libertadora se for lida corretamente e bem aplicada. A feminista judia do século XIX, Ernestine Rose, argumentou que a Bíblia já havia feito maldades suficientes. Em 1852, Rose bloqueou com sucesso uma proposta em uma convenção de direitos das mulheres que teria centralizado a Bíblia como uma autoridade aliada na causa. Outras ainda viam a Bíblia não como irrelevante, mas como culpada. Elizabeth Cady Stanton, famosa por ver a Bíblia como causa da opressão das mulheres, mesmo quando usou a Bíblia como campo de batalha ao publicar sua própria versão. Sim, Elizabeth Stanton publicou a Bíblia para mulheres, não a Bíblia com capa cor-de-rosa, mas uma tradução dos trechos principais que se referem a personagens femininas, e essa tradução não sei se ainda está disponível, mas foi publicada pelo CEBI e pela editora anglicana. Tá? E ela fez essa tradução, mas ela mesma via a Bíblia como causa da opressão das mulheres. Tá? Seu projeto colaborativo e altamente controverso, a Bíblia para Mulheres, procurou expor o grau em que o patriarcado está codificado na Bíblia, em um esforço para derrubar o patriarcado como estrutura normativa. No entanto, a Bíblia tinha tanta reputação de ser o bom livro que até Stanton se recusou a aceitar a ideia de que um convidado em sua casa pudesse pegar uma Bíblia próxima para se sentar à mesa. A Bíblia não ajudaria ninguém. Para outras pessoas, a benevolência da Bíblia é uma curiosidade, mais divertida do que embaraçosa. O jornalista estadunidense contemporâneo David Plotz, por exemplo, narra sua perplexidade ao ler algumas partes chatas, maliciosas ou até mesmo perversas da Bíblia hebraica em seu Good Book, né? Aí ele vai falar exatamente das histórias bizarras, hilárias, né? Problemáticas, né? Que vão
trazer curiosidade para ele. Foi publicado em 2010, tá? Ele se surpreende com a paternidade negligente de Deus na história da criação em Gênesis. A divindade ameaçou Adão e Eva com a morte se eles comessem da fruta, mas depois não cumpriu a promessa. Observa ele. Plotz está surpreso com o fato de o estupro ser um artifício de enredo e com o fato de personagens bíblicos famosos, como Abraão e Jacó, não serem realmente exemplos morais de acordo com sua contabilidade. Lembrando que esses comentários, gente, vão sempre levar em conta a moralidade de quem está analisando e não os códigos morais da antiguidade, tá? Eles manipulam e mentem, e o Senhor parece adorar isso, ressalta ele em tom de brincadeira. Para Plotz, esses não são motivos para parar de ler a Bíblia ou ensinar seus conteúdos aos filhos, mesmo quando ele relata que sua fidelidade é fruto do pragmatismo e do respeito à tradição judaica e à comunidade. No mínimo, a Bíblia é uma boa leitura. Para muitos, porém, a benevolência da Bíblia é um ardil. A Bíblia é ruim, ponto final. Novos ateus, como Christopher Hitchens e Richard Dawkins, por exemplo, criticaram a Bíblia como um livro maligno. O Deus da Bíblia, segundo eles, é um monstro moral, vingativo, inconstante, egoísta e um maníaco genocida. Mesmo que a Bíblia seja uma palavra divina de tal divindade, a palavra está comprometida porque o próprio Deus é moralmente suspeito. A sanção da Bíblia à escravidão, ao preço das noivas, ao assassinato de crianças e a outros males fornece mais evidência para esses críticos do que a Bíblia é de fato um livro ruim. De que a Bíblia é de fato um livro ruim, né? Para o estudioso bíblico e evangélico que se tornou agnóstico, Bart Ehrman, a Bíblia é um fracasso. O bom livro não explica satisfatoriamente para ele por que os seres humanos sofrem. Para muitos, foi seu próprio sofrimento nas mãos de crentes na Bíblia que os levou a rejeitar a bondade da Bíblia. Como a Bíblia pode ser benevolente, eles questionam razoavelmente, se ela tem sido uma fonte de tantos danos? Alguns integrantes do próspero e diversificado movimento dos ex-evangélicos, né, dos ex-evangélicos, nos Estados Unidos, hoje podem se enquadrar nessa categoria, já que alguns que adotam esse rótulo sofreram traumas profundos em contextos cristãos, em que a Bíblia forma a base não apenas da formação moral, mas também da construção do mundo. Em sua experiência, a autoridade da Bíblia está inextricavelmente ligada a poderosos defensores da Bíblia, que negam sua capacidade de prosperar ou até mesmo desistir. A bondade do bom livro não é um dado adquirido. A bondade da Bíblia também não é uma ilusão. Melhor, sua bondade é uma construção. A benevolência da Bíblia, como a própria Bíblia, é feita e refeita. Os evangélicos brancos, por meio dos vegetais, por exemplo, né, dos desenhos, suavizam as arestas bíblicas quando se trata de Jericó e da conquista de Canaã, eliminando totalmente a ordem divina de matar. Isso evita que os espectadores tenham de enfrentar questões morais difíceis. Isso evita que a Bíblia seja alvo de possíveis críticas. Eliminar o que é ruim torna o livro bom. O problema que esse programa de animação resolve, como conciliar a ordem de Deus para Israel destruir os cananeus com as expectativas de que a Bíblia é boa, é um problema comum que os redentores da Bíblia precisam enfrentar. E a autora, ela traz agora uma questão, como é que os redentores da Bíblia, ou aqueles que querem construir uma Bíblia boa, vão trabalhar. Qual a função e quais as atividades desses redentores da Bíblia, desses salvadores da Bíblia, né? Para tornar a Bíblia um livro bom, para construir o seu negócio de benevolência bíblica. Esse trabalho se torna especialmente importante quando os estridentes rejeitadores da Bíblia acusam a Bíblia de ser um livro violento. Erradicar a morte divinamente dirigida, em vez de erradicar os cananeus, é uma solução conveniente e econômica. Mas, embora os slushes roxos possam satisfazer a sede literal
né, uma sobremesa gostosa, ou até mesmo a sede de diversão, se for o caso, eles não satisfarão os leitores da Bíblia, sejam eles iniciados ou não no cristianismo, que se atentam ao texto de suas Bíblias impressas. Entra o negócio da benevolência bíblica, o trabalho intelectual, retórico e moral de se tornar a Bíblia o livro do bem. Esse trabalho geralmente é realizado por meio do uso inteligente de materiais de construção e técnicas de produção que vão abranger desde a tradução e definição estratégicas até a contextualização histórica e a invenção criativa. Não esqueçam disso. Invenção criativa é importantíssimo para transformar a Bíblia num bom livro. A benevolência bíblica não é o domínio exclusivo de nenhum grupo em particular. Muitas pessoas estão investidas nesse projeto, em todas as tradições religiosas. Vou repetir, em todas as tradições religiosas, denominações, formações educacionais e no espectro político. Ou seja, pode ser de direita, pode ser de esquerda. Vai tentar salvar a Bíblia. Às vezes, empresas reais também estão no ramo da benevolência bíblica. A Hobby Lobby é um excelente exemplo. Sim, é uma rede de lojas nos Estados Unidos que está fundamentada, sim, em tradições evangélicas cristãs. Quase todo mundo que lê a Bíblia com devoção, mesmo em particular, está envolvido em um projeto de benevolência bíblica. Se você ainda usa a Bíblia, você está envolvido nesse projeto de transformar, de fazer de qualquer jeito com que a Bíblia seja um bom livro. A qualquer momento, debates povoam no noticiário nacional em que comentaristas discutem o que a Bíblia realmente diz sobre um assunto. Isso aqui dá muitos likes, visualizações, né, debates, mesmo que a pessoa nem sabe do que está falando. A bondade da Bíblia está em jogo. Na esteira da derrubada do Roe Wade pelo SCOTUS em 2022, por exemplo, tanto os progressistas quanto os conservadores discutiram fervorosa e sinceramente sobre o que a Bíblia diz sobre o aborto. O que todos esses leitores da Bíblia concordam é que, quando se trata de desenvolver e defender seus pontos de vista, o bom livro é um bom recurso. Então, gente, não estamos falando aqui somente de fundamentalistas. Estamos falando de progressistas, estamos falando de todos os espectros políticos, mesmo que o progressismo nos Estados Unidos seja diferente do progressismo no Brasil. Todos os espectros políticos usam a Bíblia a seu favor, e para isso vão ter que entrar no negócio da benevolência bíblica. Os protestantes evangélicos brancos, um subconjunto de adeptos religiosos que fazem da Bíblia o livro sagrado, ganharam destaque no escrutínio público e na análise acadêmica nos últimos anos, por causa de sua enorme influência política nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Nos últimos anos, houve uma explosão de análises acadêmicas do protestantismo evangélico branco nos Estados Unidos, com a atenção voltada para a constelação de raça, gênero e nacionalismo. Sociólogos e historiadores da religião publicaram estudos significativos, tanto em editoras universitárias quanto em editoras comerciais. No best-seller do New York Times, Jesus and John Wayne, né, o Jesus e John Wayne, que foi lançado em inglês em 2020, por exemplo, a historiadora norte-americana Kristen Copes, do mês, narra os últimos 75 anos de envolvimentos de evangélicos brancos com noções de masculinidade distintamente americanas, aventurando-se em uma explicação de como foi possível que os cristãos evangélicos apoiassem esmagadoramente Donald Trump para a presidência em 2016. E, basicamente, estamos revivendo essa história, né? Importante lembrar que a edição de 2020 do livro Jesus and John Wayne, né? O subtítulo em inglês é Como Evangélicos Brancos Corromperam a Fé e fraturaram ou corromperam uma nação. E olha que interessante, quando traduziram para o Brasil, o subtítulo mudou.
como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. Veja que a tradução em português para o Brasil, eles basicamente tiraram a responsabilidade dos evangélicos brancos e colocaram de forma generalizada o subtítulo e colocaram a frase na voz passiva: o evangelho foi cooptado. E no título original em inglês, os evangélicos brancos corromperam a fé. E em português, como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. Assim, deixou no vazio. Então, isso aqui não é uma tradução, tá? Isso aqui é um subtítulo político. Claro que é pela editora Thomas Nelson, que é uma editora evangélica, tá? Então, a gente já sabe por quê. Os sociólogos Andrew Whitehead e Samuel Perry, por outro lado, usaram pesquisas e outras métricas em seu estudo Taking American Back for God, em 2020, para rastrear a imbricação do nacionalismo cristão branco no tecido político e religioso dos Estados Unidos. A análise da raça ocupa o centro do palco em White Evangelical Racism, né? Racismo evangélico branco, as políticas de moralidade na América, de 2021. Escrito pela historiadora da religião americana Anthea Butler, e no estudo do sociólogo Robert Jones White Too Long, né? The Legacy of the White Supremacy and American Christianity. O legado da supremacia branca na cristandade americana, de 2020 também. Ambos incluem pesquisas sobre o evangelicalismo branco no século passado, com ênfase nos efeitos de longa data da supremacia branca no cristianismo estadunidense. Esse aqui é a autora falando, né? Entrei na conversa com Jill Hicks Keaton e Kevin Kankman. Does Scripture speak for itself, né? A escritura fala por si mesma. O Museu da Bíblia e as políticas de interpretação, tá? É uma publicação de 2022, no qual Kankman e eu delineamos os contornos do que chamamos de Bíblia Evangélica Branca, conforme produzida pelo Museu da Bíblia, que é uma instituição cristã evangélica próxima ao Shopping Nacional em Washington, D.C. O capítulo trata da produção dessa Bíblia pelo museu como fundamentalmente boa, né? Então, vai ter todo um trabalho para que a própria Bíblia seja mostrada para a população em geral como algo fundamentalmente bom. Então, vai ter vários materiais também relacionados, que eu estou projetando na tela, que são referências que ela vai dar, mas também ela vai falar que ela vai abordar em vários trabalhos, ter uma abordagem institucional, tá? Em uma época de amplo reconhecimento nacional de danos sistêmicos, como racismo e sexismo, os evangélicos brancos nos Estados Unidos trabalharam firmemente para recomendar sua Bíblia como um guia autorizado que sempre, né, que sempre o livro sagrado, proporciona liberdade e justiça para todos. Então, essa vai ser a voz, né? Esse livro aqui vai proporcionar liberdade para todo mundo, justiça para todo mundo. Os protestantes evangélicos brancos se envolveram publicamente em uma série de negociações criativas para conciliar o compromisso com a Bíblia, como um bem inatacável, com realidades históricas e conteúdos bíblicos que poderiam representar um desafio à benevolência bíblica. Então, evangélicos brancos geralmente vão ter que fazer muita negociação, né? Porque a Bíblia, como invenção cristã, né, juntando textos antigos que não têm relação nenhuma um com o outro, eles vão ter que fazer alguns ajustes para dar conta dessas incongruências. Agora, é difícil negar, por exemplo, que os cristãos brancos, historicamente, mobilizaram a Bíblia para apoiar instituições que hoje são quase universalmente condenadas, inclusive a escravidão e a segregação racial, né? Então, nós vamos ter vários materiais sobre isso também. Os evangélicos brancos tendem a dar para seus heróis drásticas transformações para minimizar seu racismo e colocá-los do lado certo da história,
Por exemplo, o Michael Long tem um trabalho sobre Billy Graham e a comunidade amada, né? O evangelista da América e o sonho de Martin Luther King. Então, vai ter muito material que basicamente vai colocar lado a lado ideias de líderes negros, né, como Martin Luther King, que era um pastor, né, batista, inclusive, e que vai ser alinhado a evangelistas políticos nos Estados Unidos. Isso é extremamente conveniente. Os projetos de benevolência da Bíblia, nesse sentido, devem simultaneamente redimir os próprios redentores da Bíblia, ou seja, isentar eles de qualquer problema moral, né? Pois eles se colocam do lado das guerras bíblicas e das guerras militares, né? Que a sociedade contemporânea considera moral. Então, é problemático, então, esses projetos vão ter que dar conta de redimir também aqueles que defendem a Bíblia como um bom livro e redimir essas guerras. Tá? Os frutos desse trabalho frequentemente assumem a forma de livros e outras mídias impressas, que é a arena por meio da qual os evangélicos dos Estados Unidos há muito tempo forjam, divulgam e protegem sua autoridade religiosa. Então, nós estamos basicamente sendo constantemente metralhados nas redes por esses tipos de discursos, e a gente precisa começar a ficar atento. Então, antes da gente entrar no próximo tópico desse capítulo, que é o roteiro da benevolência bíblica, ou seja, quais os passos que são tomados para tornar a Bíblia um texto bom, né? Tornar a Bíblia um livro bom e benevolente. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Geni de Souza, nova membro do canal. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Jesus da Shopee, parei de comer vegetais por conta desse desenho. Agora sei que é culpa dos crentes. Ai, Tiago Faria Mello, esmilinguindo entrar nessa seara? Com certeza. É doutrinação na certa. Entra sim, Tiago. Bem lembrado, viu? Maria Tereza, membro do canal. Olá, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Rui. Boa noite, comunidade. Deusa destruidora e reconstrutora do Novo Mundo. Obrigada, querido. Boa noite, seja muito bem-vindo. Geni de Souza, boa noite, Ministério da Reparação. Obrigada, querido. Rui. E também faz todo sentido um pepino ser amante da Bárbara Peixe-Boi. Ah! Você lembra? Ó, esse aqui é referência só para, né, para quem conhece. O Pepino, ele canta para Bárbara Peixe-Boi, né, que é uma bonequinha, né? Ele é apaixonado por ela. A música é inesquecível. Desde que eu traduzi esse primeiro capítulo, eu tô com a música do Pepino, que ele canta em espanhol e o Tomate traduz, e a música da Bárbara Peixe-Boi na cabeça. Como é que dorme depois de traduzir e ficar lembrando dessas músicas? Me diga. Como é que dorme? Cláudia Antonieta, boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos, todos e todos. Obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Membro do canal, Cláudia Antonieta. Rafaela, boa noite. Seja muito bem-vinda. Luciene Souza, chegando agora, boa noite, seja bem-vinda, Luciene. Vou assistir, gratidão, professora. Obrigada, querida. Otoniel Olinda, membro do canal, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada, gente. Maravilha que vocês estão aqui. Então, lembrando, eu estou traduzindo esse livro para vocês. Hoje é o primeiro capítulo. Bom livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos, e nós estamos começando a entender, porque o primeiro capítulo é sobre o negócio mesmo, no sentido de money, dinheiro, business, o negócio da benevolência bíblica, porque é um negócio tornar a Bíblia boa. Tá? Exatamente porque ela vai ser um instrumento político na mão de quem quer que a use. Tá? E você vai ver isso nas redes
nas mídias, né? Você vai ver isso na televisão, na internet, tanto fundamentalistas quanto progressistas utilizando a Bíblia como se a Bíblia fosse algo bom, tá? Então, o roteiro da benevolência bíblica, como é que se faz isso? Os redentores da Bíblia, evangélicos brancos, têm um conjunto padrão, se não oficial, de ações de benevolência bíblica que empregam para abordar a violência da conquista bíblica de Canaã. Então, ela vai começar exatamente com esse texto, né, de Josué, em que Deus teria ordenado que se exterminassem todos os cananeus. Então, a gente já viu no começo da live que não entra no caso aqui se é um texto histórico ou não, nós sabemos que não é possível que isso tenha de fato acontecido, então não é esse o caso, tá? O caso é a narrativa, e como essa narrativa vai ser utilizada, defendida ou distorcida, tá? Muitas das ideias apresentadas em tais argumentos são anteriores ao trabalho desses autores no site. Entretanto, elas já são tão comuns que os autores raramente citam fontes existentes anteriormente, exceto um ou outro em alguns casos. Então, o que você vai ver é um grupo de autores citando a si mesmos, né? Um cita o outro para dar algum tipo de referência. Livro após livro, postagem após postagem no blog, todos eles abordam a natureza e a extensão da violência, o contexto da violência e as motivações por trás da violência para tornar as narrativas de conquista da Bíblia mais palatáveis para os leitores modernos. Então, vai ter todo tipo de justificativa. Esse conjunto de táticas retóricas comuns pode ser chamado resumidamente de script, ou roteiro. Ao usar a palavra script, não pretendo sugerir que qualquer um dos escritores cujo trabalho analiso esteja meramente repetindo outra pessoa ou outras pessoas, ou atuando, e, portanto, não sendo sincero. Embora também não pretenda sugerir que esses escritores inventaram as ideias. Script é aqui uma abreviação conveniente para se referir ao conjunto comum de argumentos que os evangélicos brancos usam, independentemente deles os terem originado. Então, vai ser basicamente os mesmos argumentos, e por isso ela chama isso aqui de script, né? Existem, é claro, desvios do roteiro. Os argumentos do roteiro nem sempre aparecem na mesma ordem, com a mesma linguagem ou com o mesmo tom, mas as linhas básicas são geralmente as mesmas. Significativamente, as afirmações do roteiro não podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo, e a gente vai ver que isso é assim, gente, é batata. Eles falam uma coisa e em seguida falam exatamente o contrário, e é óbvio que não pode tudo o que eles disseram ser verdade, mas eles vão usar todo tipo de argumento, mesmo que sejam contraditórios. É fascinante o fato dos apologistas as apresentarem como se fosse. Então, você vai ver apologistas, ou apologetas, como você quiser chamar, defendendo ideias contraditórias, como se fossem todas verdade. Em vez de aceitar um paradoxo de que o bom livro às vezes é ruim, os apologistas da benevolência bíblica criam paradoxos diferentes e mais elaborados, nos quais todo um sistema de noções concorrentes e até mesmo contraditórias deve ser mantido simultaneamente. Isso aqui é uma técnica de retórica, gente, retórica, tá, dos apologetas. O que nunca pode estar no roteiro é que a Bíblia é potencialmente falha. Então, nunca você vai ver esses caras falando que ela é falha. Além disso, embora os apologistas apresentem seus argumentos como razoáveis e historicamente sólidos, o roteiro não segue as regras da lógica ou as práticas padrão de reconstrução histórica, tá? Vão dizer que é historicamente fundamentado, mas não é, tá? Então, só porque dizem que é, não significa que seja. Porque nenhum desses está fornecendo as regras reais que os obreiros da benevolência bíblica estão seguindo. É o biblicismo, tá? O roteiro da benevolência bíblica dos evangélicos brancos apresenta a violência da conquista bíblica como algo que tem prazo
e é atemporal. Preste atenção nisso. Eles vão dizer que essa violência de conquista, né, que eles têm que matar todo mundo quando entrarem na Terra, isso tem prazo de vencimento, mas também é atemporal. Sim, são duas coisas contraditórias. Os argumentos se movem tranquilamente, se não sem problemas, entre esses, dependendo de qual é mais vantajoso para o trabalho da benevolência. Então, dependendo da conveniência, eles vão para um argumento dizendo que isso é válido somente para aquele tempo, ou vão para o argumento de que aquilo é atemporal. A violência é limitada no tempo. Por exemplo, quando os defensores da Bíblia justificam a conquista, destacando que ela aconteceu apenas uma vez e somente para um número limitado de pessoas. A maioria das batalhas violentas iniciadas por Deus ocorre durante uma geração, escreve um apologista. A violência da conquista também é limitada no tempo quando os apologistas sugerem que uma melhor compreensão do contexto histórico promete ajudar os leitores modernos com sensibilidades morais modernas sobre matar e entender a conquista da Bíblia. E aí você vai ver, por exemplo, quando esses defensores da bondade bíblica querem... eles vão usar o argumento histórico, né, o argumento científico, quando eles vão dizer assim, ó, historicamente, a moralidade daquela época é diferente da nossa. Aí eles vão usar um argumento histórico só para justificar aquele trecho ali, para ninguém perturbar ele. Não quer dizer que ele se preocupa com pesquisa histórica. A antiguidade era violenta, argumentam eles. A expectativa contemporânea de que a Bíblia não seja violenta inevitavelmente será recebida com decepção. A guerra era um modo de vida e muitas vezes uma questão de sobrevivência no Antigo Oriente Próximo, escreve um apologista como forma de explicar a morte em massa. A violência é limitada no tempo, além disso, quando os detratores da Bíblia a consideram única, não apenas da antiguidade, mas especificamente de um momento na antiga história bíblica ou da antiga história de Israel. A matança da conquista não foi precedente, nem repetida ou repetível. Nunca foi planejado para ser, nas palavras de um redentor bíblico, um elemento permanente na história de Israel. Então é importante, essas pessoas são chamadas pela autora de redentores bíblicos, eles estão salvando a Bíblia, né? Dando milhões de justificativas. A guerra de Javé, ele explica, não era o padrão para outros estágios da história de Israel. Então, relegar a matança incômoda a um único momento tem a intenção de tornar a violência mais palatável. Né? Ah, só aconteceu aquela vez. Deus estava ordenando as batalhas e incentivando a violência, diz outro apologista, para uma situação específica durante um período de tempo específico. Então, Deus não é um assassino em série. Ele só fez isso uma vez. Mas também ele faria e poderia fazer isso novamente. O roteiro da benevolência da Bíblia enquadra a violência da conquista bíblica também, simultaneamente, como atemporal. Não foram apenas os cananeus que foram alvos da ira e da violência divinas na Bíblia. Deus também puniu Israel e ameaçou outras nações também, por exemplo, em Amós, capítulos 1 e 2. Vocês podem assistir o curso completo do livro de Amós, gratuito, na playlist Livro de Amós aqui no canal, tá? Mesmo quando os apologistas estreitam o escopo da violência, limitando o número de pessoas afetadas e confinando a relevância cronológica, eles vão mobilizar simultaneamente uma defesa de Deus que depende da expansão desse escopo da violência. A própria linguagem de dedicação à destruição, proibição, o herem, né? Escreve um apologista, poderia ser aplicada igualmente a Israel, bem como a uma cidade cananeia, né, de Deuteronômio 3,16. Os apologistas fazem essa observação como uma forma de salvar a divindade bíblica das acusações de violência baseada em raça. E aqui tem questões problemáticas, tá? Primeiro, quem acusa a Javé
de violência baseada em raça tem um problema de anacronismo. Quando você racializa textos bíblicos, você está sendo anacrônico, porque a teoria racial é contemporânea, é recente, tá? É moderna. Então, você não tem como justificar matanças com base em raça. Ah, mas são etnias diferentes. É problemático também, porque o próprio conceito de etnia, né, não é o mesmo da antiguidade. Então, transferir esses conceitos de raça, etnia, para a antiguidade são problemáticos, tá? Então, tem que cuidar com isso. Mas aí, quando esses apologistas querem livrar a cara de Javé, né, eles vão dizer que Javé maltratava o próprio povo. Então, ninguém pode dizer, né, que Javé era racista ou problemático ou fazia diferença entre povos. Essas batalhas não se baseiam em etnia, escreve um redentor da Bíblia. Portanto, não se trata de genocídio. Os cananeus não foram mortos em decorrência de sua identidade étnica, uma vez que Deus também ameaçou Israel, seu próprio povo. Israel também enfrentou a violência divina, muitas vezes enquadrada como exílio, em vez de extermínio, quando mereceu. Deus ameaçou a todos. Ele é um punidor de oportunidades iguais. Deus não é um assassino racista. Ele mata qualquer um. Assim, os modernos podem se sentir melhor em relação à violência, porque ela foi relegada a um momento histórico específico, mas também não. Esse roteiro simultaneamente torna a violência da conquista, interpretada como punição divina, repetível. De fato, os apologistas da Bíblia, que usam o argumento da violência limitada no tempo, frequentemente sugerem um ensino que isso pode acontecer novamente hoje. Então, quem defende que aquilo foi um evento único, dá a entender que Deus pode fazer de novo. E quem defende que é atemporal, aí é uma outra questão, né? Um escritor adverte: nós modernos não devemos pensar que o severo julgamento divino foi apenas para os tempos bíblicos, como se Deus não julgasse mais as nações hoje em dia, né? No livro do Copa, né? É Deus um monstro moral, né? Esse livro tem tradução em português. A articulação de Copan é acompanhada pela retórica da supremacia ocidental. Abre aspas. Apesar de muitos ganhos ao longo dos séculos nas áreas de direitos humanos e liberdade religiosa, devido à influência positiva dos ideais bíblicos nos Estados Unidos e em outras nações ocidentais, os ocidentais têm sua própria parcela de decadência. Fecha aspas. Podemos nos assemelhar aos cananeus mais do que imaginamos, sugere ele ameaçadoramente. Então, quem defende que o texto é atemporal, que essa matança de Deus nos textos bíblicos é atemporal, vão defender também que todas as pessoas estão se encaminhando para esse tipo de destruição. A violência divina na Bíblia pode ser ao mesmo tempo limitada no tempo e atemporal, limitada e expansiva, única e replicável, mas nunca pode ser aleatória. Então, mesmo que hajam essas incongruências, basicamente quem defende a Bíblia como boa vai sempre dizer que tem um plano por trás, né? Kimball, por exemplo, emprega a linguagem da aleatoriedade. Ele vai dizer assim: entenda que Deus não estava ordenando batalhas aleatoriamente, incentivando a violência. Fecha aspas. Nos projetos de benevolência bíblicos, a matança intencional é obviamente preferível a outros tipos de matança. Então, ele não vai matar qualquer um, ele vai matar quando ele quer. Articular as motivações de Deus para ordenar a matança ajuda ainda mais os redentores da Bíblia a moderar os problemas do texto. Deus só ordenou a aniquilação dos cananeus porque as vítimas cananeias mereciam. E aí é que está. Quando você transforma o texto violento numa violência proposital de Deus, você automaticamente vai culpabilizar as vítimas. Vai dizer que aqueles que morreram mereciam morrer. Teve um motivo
para Deus agir daquele jeito. Então, para livrar Deus, para livrar a Bíblia, o povo vai culpabilizar as vítimas dos textos. Então, vai dizer, por exemplo, que as vítimas cananeias mereciam, ou porque estava protegendo Israel, ou porque isso fazia parte de um plano de longo alcance para salvar todo mundo, incluindo, ninguém realmente aprecia a ironia, os cananeus. Então, vai dizer assim, eles vão matar os cananeus porque Deus quer salvar todo mundo, inclusive os cananeus. É bem irônico isso, né? Quando a motivação de culpabilização da vítima assume o centro do palco, os cananeus se tornam alvo de severas invectivas, ou seja, porque os intérpretes os escrevem como tão moralmente corruptos que qualquer leitor moderno deve entender porque eles tiveram de ir embora. Eles eram cancerosamente imorais, sacrificavam seus filhos, faziam sexo estranho, não pararam com isso e começaram a adorar a Deus de Israel quando tiveram chance. Eles citam Levítico 18 como evidência e concluem que às vezes é necessário uma cirurgia radical para eliminar completamente um câncer mortal do corpo. Os redentores da Bíblia mobilizam Gênesis 15 e 16 para afirmar que os cananeus tiveram uma chance de se arrepender, mas não a aproveitaram. Gente, esse discurso vai ser repetido em trocentos livros. Trocentos púlpitos de igreja. Mereciam morrer. Não se arrependeram. Não adoraram a Deus. Não aproveitaram a chance. Mereciam ser alvos. Espera-se que os modernos se sintam mais confortáveis com suas mortes dirigidas por Deus, porque eles eram pessoas realmente ruins. Então, para salvar a Bíblia, os evangélicos brancos vão tornar os povos indígenas das terras do sudoeste asiático como monstros matáveis. Deus não é um assassino indiscriminado. Ele só faz isso a serviço da sua agenda. Quando o roteiro expande a proposta da agenda divina, os redentores da Bíblia afirmam que não foi a maldade do povo, mas seu comportamento que solicitou a violência divina. Não, eles não eram ruins, foi o que eles fizeram. É aquela coisa de separar a pessoa do que ela faz, sabe? Eu amo a pessoa, mas odeio o pecado, odeio o que ela faz. É esse discurso aqui dos evangélicos supremacistas brancos. Sejam eles de esquerda ou direita. Tá? É o mesmo discursinho. Tá? Os cananeus em si não eram um verdadeiro alvo, segundo essa lógica. Eles eram apenas danos colaterais na busca de Deus para eliminar comportamentos que ele não aceitava. A conquista, sugere um escritor, foi mais para acabar com as práticas religiosas e culturais dos cananeus do que com suas vidas. Eles morreram, foi dano colateral, mas era para acabar só com a prática deles. O problema não era o povo, continua o apologeta, mas a idolatria. Com esse movimento, a violência se torna aceitável porque Deus tinha boas intenções. Ele estava protegendo os israelitas de práticas cananeias que poderiam desviá-los de um caminho certo. As batalhas em Josué funcionavam como parte do plano de Deus para purificar a terra de práticas malignas e afastar os poderes espirituais das trevas que haviam escravizado o povo de Canaã. As pessoas não eram o objetivo. Imagine se não. Deus amava as pessoas, só não gostava do que eles faziam. Esse é o discursinho básico, gente. Tenho certeza que alguém já ouviu isso aqui. No entanto, se as pessoas eram apenas danos colaterais, por que os apologistas derramam tanta tinta descrevendo como terríveis elas deveriam ter sido? Tem tanto trabalho de dizer quão mau caráteres eles eram. A resposta deve ser o fato de fazer isso os torna um dano colateral aceitável. É engolível a morte dessas pessoas, né?
O roteiro da benevolência bíblica alterna ainda mais entre considerar a violência da conquista bíblica como real e completa e apresentar a violência como não real ou como exagerada. E aí é quando os biblicistas vão se fantasiar de pesquisadores, né, de acadêmicos. Tem muito acadêmico que, na verdade, é uma fantasia para biblicistas que só estão ali para provar sua fé, para provar que estão certos e para dar de dedo nos outros, né? E manter suas posições, é claro. A grande questão aqui é que esses supremacistas brancos, crentes, vão se fingir de acadêmicos e dizer, não, essa história não aconteceu, então você não precisa se preocupar. A narrativa é exagerada. Para quê? Para manter a Bíblia como um livro bom, aceitável, engolível. Quando eles explicam a violência, defendendo as motivações de Deus, a matança deve ser real. Homens, mulheres e crianças morreram na narrativa. Se o objetivo da divindade era proteger Israel de influências consideradas corruptoras, ou limpar a terra para que Israel cumprisse sua palavra e colocasse em movimento eventos que acabariam beneficiando o mundo, exceto os mortos cananeus, então Deus ordenou sua total aniquilação. Isso seria verdade, independentemente de os israelitas terem ou não obedecido completamente à ordem de Deus. O que, como os apologistas corretamente apontam, o próprio texto bíblico contesta. Quando se trata de avaliar se essa violência é moralmente palatável, os apologistas passam a minimizar a violência como assassinato de pessoas reais. As ordens de Deus para Israel, como um escritor escreve, eram para acabar com os ídolos de Canaã e com a adoração falsa e imoral, como parte de uma batalha cósmica, na qual Deus lutou contra poderes das trevas de outro mundo. A identidade das pessoas que morreram é muito importante, porque elas devem ser apresentadas como tão ruins a ponto de merecerem punição. Mas as pessoas que morreram são simultaneamente insignificantes como pessoas. Um argumento em que todos saem ganhando para os redentores da Bíblia cria uma situação em que todos saem perdendo para os cananeus que morreram. Eles são escoriados como pessoas terríveis para que os outros entendam por que tiveram de morrer, mas suas mortes não contam de fato. Então você vai ver todos esses argumentos coexistindo, desmoralizando os cananeus a ponto de dizer que eles mereciam para defender a narrativa, e ao mesmo tempo dizendo que isso não é bem assim, não precisa se preocupar com isso. Então, é tudo para salvar o texto, né? Tudo para salvar a Bíblia. Está fora dos limites do roteiro de benevolência bíblica evangélica branca ter empatia com os cananeus. Para uma crítica do texto bíblico, que de fato simpatiza com os cananeus, você pode ver o livro, né? Uma perspectiva nativa americana, cananitas, cowboys e indígenas, os cristãos dos evangelhos. Então, é o texto que eu mostrei no começo, né, do livro específico. Eu projetei a capa do livro para vocês no começo da live. Não se preocupe, essa live vai ficar gravada, você pode rever ela, né? Não tem problema. Os cristãos evangélicos brancos provavelmente evitam ter empatia com os cananeus porque não precisam ter, já que no diferencial de poder eles são mais análogos a Israel e a divindade conquistadora do que as vítimas de aniquilação. Então é interessante essa perspectiva, né? Devido à sua posição hegemônica, os cristãos evangélicos brancos dos Estados Unidos podem ver a violência contra os cananeus principalmente como um problema intelectual e não como uma proposta assustadora. Os mesmos apologistas oferecem argumentos que tornam a violência bíblica irreal ou menos real. E aí eles vão se fantasiar de acadêmicos. Os apologistas brincam com as traduções e definições para apresentar esse argumento, recrutando material de apoio de fora da Bíblia, incluindo registros arqueológicos, percepções da crítica histórica e restos literários de outras civilizações antigas. Aí a ciência vai prestar, né? Aí os evangélicos brancos vão usar a ciência, porque é conveniente para eles.
Depois de explicar por que a violência da conquista foi necessária, o roteiro continua sugerindo que a conquista não foi de fato tão violenta quanto uma leitura superficial da Bíblia indicaria. Israel estava exagerando sua vitória, como uma forma de trash talk antigo. O que é o trash talk? O trash talk é aquela forma depreciativa, quando você tem, por exemplo, luta de boxe, luta de MMA, que vai ter aqueles competidores se provocando, tá? Se insultando, ou se vangloriando, ou intimidando um ao outro. Isso é chamado de trash talk, tá? Geralmente é associado a esportes, mas também é usado em outros contextos onde há algum tipo de competição. Então, o que acontece aqui? Os apologistas, né, da benevolência bíblica, eles vão dizer que Israel estava usando esse tipo de trash talk. Ele estava falando que ia matar todo mundo, mas não estava matando de fato, né? Esse argumento se baseia em comparar estrategicamente a Bíblia com outras literaturas antigas, nas quais outros grupos de pessoas se gabavam de conquistas militares. Ao mesmo tempo, os detratores da Bíblia não consideram que as descrições bíblicas do mau comportamento dos cananeus também podem ser exageradas ou condicionadas por convenções de polêmica. Isso não pode fazer parte do roteiro, porque prejudicaria a razão pela qual as mortes dos cananeus são toleráveis. Então, é claro que esse argumento do trash talk só vai valer para Israel, não para os cananeus, né? Ou talvez, argumentam os redentores da Bíblia, Deus quisesse dizer algo diferente de destruir quando deu aos israelitas ordens sobre como executar a conquista. Um apologista afirma, por exemplo, que frases como destruir completamente, muitas vezes as palavras hebraicas herem ou bam, que são traduzidas para o inglês como completely destroy, não significavam, na verdade, destruir completamente, como pensamos hoje. Então, esse tipo de fala de apologistas, né? Vão dizer, não significava destruir completamente, não é destruir completamente, né? Basicamente isso. Talvez Deus quisesse dizer expulsar quando disse destruir, já que limpar a terra era o propósito pretendido da matança de qualquer forma. Então, segundo esse pensamento, Deus é um assassino da mesma forma que um time de basquete vencedor é quando os fãs de esportes contemporâneos dizem que um time aniquilou o outro, né? Então, claro que todos eles fazem uma analogia com esportes, porque esportes são cultos masculinistas também, né? Cada um desses argumentos depende de evidências extrabíblicas. No entanto, é uma parte padrão do roteiro, tão comum que você poderia pensar que é obrigatório dar crédito à própria Bíblia. Tá? Então, você vai perceber esses elementos nos discursos de quem está tentando defender a Bíblia. Tá? Os projetos de benevolência da Bíblia fazem um movimento semelhante quando se trata da escravidão, mesmo diante da representação da divindade em toda a Bíblia como um Deus escravagista. Tá? Então, a divindade em todos, em geral, assim, né? Nos textos bíblicos, é uma divindade escravagista. Sarah Bessey, por exemplo, reconhece que, na verdade, não há nenhum versículo específico nas Escrituras que proíba a compra e venda de seres humanos, e que alguns versículos até afirmam o tratamento adequado e o comportamento dos escravos. E então afirma, como se fosse axiomático. Abre aspas. E ainda assim aceitamos e entendemos que a escravidão é maligna, precisamente por causa da Bíblia e porque entendemos o propósito criado por Deus para a humanidade. Fecha aspas. Num material intitulado Jesus Feminista, de 2013, né? Um convite para revisitar a visão bíblica das mulheres, né? Um material feminista, dizendo que Jesus era feminista, dizendo que não existe nada nos textos bíblicos que seja contra a escravização de pessoas. E mesmo assim, quando ela diz que entende que a escravidão é maligna, ela dá crédito à Bíblia. Ou seja, é completamente incoerente o que está sendo dito. Bessie é canadense, frequentou a Universidade Cristã Moral
Oral Roberts, em Tulsa, Oklahoma. Seus escritos intervieram em debates sobre gênero que têm sido importantes para os evangélicos americanos nas últimas décadas. Então, até mesmo o feminismo evangélico, tá, tem essas problemáticas. Um redentor da Bíblia compartilha sua experiência pessoal. Abre aspas. Ao me aprofundar nesses versículos e estudar a violência da Bíblia, mantive minha fé e amor em Deus. Na verdade, de forma um tanto irônica, foi ao estudar essas passagens violentas que passei a entender ainda mais o grande amor, a paciência e a compaixão de Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Saber que as partes difíceis não foram editadas o ajuda a confiar mais na Bíblia. Fecha aspas. Então, por exemplo, essas passagens violentas provam que a Bíblia é original, não esconderam, não censuraram. Então, eu posso confiar. A violência é necessária por uma razão diferente nesse caso, para demonstrar a veracidade e, portanto, a benevolência da Bíblia. E você vai ver muitos discursos parecidos, por exemplo, em igrejas inclusivas, em teologias feministas, que vão tentar torcer o texto bíblico para se tornar um texto bom para eles. Outra forma de considerar a violência como menos real é afirmar que apenas homens, e especificamente líderes militares e políticos, foram mortos. Os escritores bíblicos exageraram não apenas a destruição, mas também a população. Os apologistas sugerem que, nesse sentido, que as cidades cananeias eram mais como postos militares avançados do que centros da vida civil, cheios de mulheres, crianças e outros não combatentes. Nessa contabilidade, por exemplo, Raabe, a mulher cananeia que coopera com os espiões israelitas e assim garante sua própria sobrevivência, em Josué 2, torna-se a mulher solitária em Jericó porque administrava uma pousada no posto militar avançado, né? Inclusive, eu tenho uma live só sobre Raabe aqui, tá, gente? Que é uma narrativa colonialista, tá? Então, se quiserem se aprofundar, tem uma live só sobre Raabe. Então, para esses que vão defender que só militares morreram nessas guerras, então fica contraditório quando você vê uma mulher que é dona de uma estalagem, né? Ali na cidade, então ela estava sozinha ali nesse suposto posto militar. Né? Abre aspas. Portanto, quando Israel destrói totalmente uma cidade como Jericó ou Ai, sugere um escritor, devemos imaginar um forte militar sendo tomado e não um massacre de civis. Ele imagina a violência de Deus como derrubar a grande muralha da China, não demolir Pequim ou derrubar o Pentágono, não a cidade de Nova York, né? Deus não é um assassino em massa, ele só mata pessoas influentes, segundo essa lógica. Pelo menos um apologista evangélico branco segue esse argumento com um retorno à defesa da culpabilidade moral, caso as mulheres cananeias realmente estivessem lá, afinal. Então, se tem mulheres cananeias lá que foram mortas, elas são culpadas. O mesmo autor gasta menos páginas com a morte de bebês cananeus inocentes do que com a questão de se os homens israelitas que os mataram teriam sofrido efeitos psicológicos prejudiciais ao executar a ordem de Deus. Eles mataram e ficaram traumatizados, coitadinhos. Abre aspas. As mulheres podem não ter sido combatentes, ele afirma, mas elas dificilmente eram inocentes. A evidência que ele fornece, como frequentemente acontece em projetos evangélicos brancos de benevolência bíblica, tem a ver com sexo. As mulheres eram prostitutas, observa ele. Então todas as mulheres que morreram ali eram prostitutas. Apontando para Números 25, né, ele vai usar esse texto, ele ainda pede ao leitor que observe a facilidade com que as mulheres midianitas tentavam seduzir os homens israelitas. A passagem para a qual ele aponta descreve, de forma desaprovadora, relacionamentos sexuais entre homens israelitas e mulheres midianitas. Mas a passagem bíblica não culpa as mulheres. Em vez disso,
Os homens israelitas são os iniciadores. Abre aspas. Enquanto Israel estava em Chitim, o povo começou a ter relações sexuais com as mulheres de Moabe. Fecha aspas. E isso na New Revised Standard Version da Bíblia, né? Edição atualizada, ou mais visceralmente na English Standard Version. Enquanto Israel morava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Então, você percebe que pela linguagem do texto bíblico, foram os israelitas que iniciaram a ação, né? É preciso um nível extra de culpabilização da vítima para recrutar essa história como evidência de que as mulheres cananeias mereciam morrer. É revelador, talvez, que o número 25 culmine em um momento de violência bíblica que esses apologistas não sentem necessidade de explicar. Uma mulher midianita chamada Cosbi, que um homem israelita levou à presença de sua família, é empalada até a morte por outro homem israelita que enfia uma lança em sua barriga a pedido de Deus. Parte da violência bíblica é naturalizada entre os leitores evangélicos brancos da Bíblia, especialmente a violência contra mulheres. O que um roteiro bíblico de benevolência deixa de fora é tão importante quanto o que ele inclui. Então, uma recomendação aqui, gente, é que quando você vê uma pessoa citando um texto bíblico, vá para a referência que ele está citando e veja o que ele não cita nessa referência, o que ele simplesmente não menciona e que está na referência. Porque isso também diz muito sobre o que ele está fazendo. E antes da gente entrar na parte chamada Minha Nossa, Good Grief, em inglês, ela intitula essa parte de Minha Nossa. Deixa eu ver o comentários. Danilo Silva. Professora Ângela, não podemos dizer que a própria ideia de se ter um livro que contém diversos livros que foram desenvolvidos em períodos diferentes já não é algo violento em si? Claro que sim. No começo da live, não sei se você está aqui desde o começo, Danilo. Eu coloquei a posição da autora, né? Porque eu estou traduzindo esse livro aqui, Good Book, né? Então, a posição aqui, ela está entrando no discurso dos evangélicos brancos. Pelo discurso dos evangélicos brancos, existe uma Bíblia. A Bíblia, eu falei isso no comecinho da live. Daí, se você não chegou no comecinho da live, depois você assiste desde o começo, tá, querido? Porque a Bíblia é uma invenção cristã. E, com certeza, é um processo violento isso. Sem dúvida nenhuma. A grande questão é que a gente isso não é o ponto do que ela está deflagrando aqui. O que a Jill está deflagrando aqui são os instrumentos dos evangélicos brancos para salvar a Bíblia, para dizer que é um livro bom. Então, a própria formação da Bíblia é violenta e problemática. Ponto. Agora, dizer que esse resultado desse problema e violência é bom, usar esse resultado desse problema e dessa violência para defender seus interesses políticos ideológicos, é o ponto que ela traz aqui. E isso, tanto fundamentalistas quanto progressistas fazem, vão defender essa invenção cristã que é a Bíblia. Vão defender que é um livro bom, vão defender que Jesus salva a Bíblia, sendo que eu também já mencionei no começo, mas a próxima live dessa playlist aqui, que é o segundo capítulo, já vamos falar, se não me engano, vamos falar sobre Jesus já, né? Sim, segundo capítulo é Tornando Jesus Bom. Veja, ela está trabalhando esses discursos de quem usa a Bíblia. Mas, sem dúvida nenhuma, Danilo, a própria formação, juntando textos que não tinham
não foram feitos para estarem juntos. Tudo isso já é um processo enorme de violência, tá? De descaracterização de povos, basicamente, silenciamento de identidades e de vozes. Tá? Isso eu trato na minha tese de doutorado também, tá? Os silêncios, a parte de você criar uma narrativa com autores que não tinham intenção de estarem juntos. Tá? A própria formação de alguns livros dentro dos primeiros judaísmos, como, por exemplo, o livro de Jeremias, o livro de Miqueias. Eu tenho um curso chamado Alinhamento Político em Miqueias, que vai pegar basicamente o discurso de Miqueias e alinhar politicamente aos sacerdotes. Então, você tem ali uma violência já para a formação do próprio livro. Sendo que Miqueias é o livro mais difícil de traduzir a partir do hebraico. Tá? Então, você vai ter muito disso. Se você faz os meus cursos, você vai perceber que a redação final, o olhar sacerdotal final desses textos vai ser modificado. E já tem violência lá atrás, antes de formar a Bíblia. Então, isso é inquestionável, mas esse não é o ponto da autora, né? Então, eu estou traduzindo o texto dela, que é especificamente voltado para quem quer tornar a Bíblia um livro bom. E o próprio título desse primeiro capítulo é Negócio, Business, o negócio da benevolência bíblica. Porque tornar a Bíblia boa é um bom negócio, tá? Para todo mundo que usa a Bíblia, independente do espectro político. Tá? Maria Ângela, aquela Maria, realmente fascinante a maneira como as violências e perversidades da Bíblia são simultaneamente ressignificadas nos ambientes religiosos. Esse é o ponto, Maria, exatamente. E perceber isso é muito fácil perceber quando está na boca dos fundamentalistas. Quero ver você perceber quando é uma pessoa boazinha, uma pessoa que, tem Jesus negro, tem Jesus trans, Jesus ama todo mundo. Quando você tem esse discurso, é difícil de perceber. Que tem a mesma estrutura política, que tem a mesma ferramenta. Tá? É muito malabarismo moral e intelectual. Com certeza, Mariângela. Com certeza. E por isso que eu considerei importantíssimo traduzir esse livro. Porque ela vai deflagrar esses malabarismos. Ela vai, veja que tem tudo quanto é citação de apologeta, de gente que defende a Bíblia. E ela vai trazer, que nem a frase de feministas cristãs, que vão tentar defender a Bíblia no que é indefensável. Tá? Então, defender esse Frankenstein, isso que o Danilo falou, basicamente, em outras palavras, a Bíblia é um Frankenstein montado e que não tinha que estar vivo, não tinha que estar ali. Né? E aí é problemático. Para defender isso, vai ter que fazer um malabarismo. Então, agora vamos para a parte intitulada Minha Nossa, que é o título, a tradução vai ter que ser assim mesmo. Nos últimos anos, no entanto, muitos cristãos evangélicos brancos nos Estados Unidos têm de fato avançado com projetos de benevolência bíblica que tornam o bom livro bom para as mulheres. Os cristãos evangélicos protestantes conservadores são essencialistas ao definir mulher como uma pessoa que foi designada menina ao nascer, com base na observação da genitália externa. Consistente com a história da defesa dos direitos das mulheres brancas pelo feminismo da primeira onda, né? E esses projetos contemporâneos de benevolência bíblica têm como objetivo principal tornar a Bíblia boa para as mulheres brancas. Tá? Então, o feminismo branco, evangélico, é transfóbico, tá? É excludente. Isso é importante de entender.
Esse fenômeno pode ser ilustrado sucintamente com a rápida rejeição da evangélica branca Wendy Alsop da opressão de Hagar em Gênesis, que ela não considera como opressão digna de ser investigada ou explicada, porque ocorreu nas mãos de outra mulher e não de um homem. Então, na narrativa de Gênesis, né, ela vai falar o seguinte: em Gênesis tem várias histórias difíceis sobre mulheres. O abuso de Hagar na casa de Abraão em Gênesis 16 e 21 me dá uma pausa. Mas sua perseguição veio principalmente por meio de outra mulher, Sara. Então, ela vai dizer que basicamente, essa Hagar, ela não precisa ser investigada, essa narrativa, mesmo que ela tenha sido uma egípcia escravizada e oprimida, mas exatamente não é investigada porque ela foi oprimida por outra mulher, que é lida como branca. Tá? Veja que aqui nós temos o problema de racializar o texto, porque está pegando uma narrativa de uma mulher e racializando e lendo Sara como uma mulher branca. Tá? Alsop não reconhece o poder diferencial entre Sara e Hagar, que foi escravizada por Sara, nem aprecia o fato de que o relacionamento de Sara e Hagar está mapeado na história da escravidão e subsequente opressão das mulheres negras por homens e mulheres brancos. E aqui a própria autora racializa a história e vai colocar essa história como paralela à escravização e opressão de mulheres negras por homens e mulheres brancos. Tá? Então, veja que aqui tem um jogo de cintura em cima de outro jogo de cintura. Tá? Preciso apontar isso. Eles buscam redimir passagens bíblicas que sancionam a violência contra mulheres, e nesse caso, gente, de Sara e Hagar, não é uma questão racial. No caso de Sara e Hagar, são duas mulheres, e uma oprime outra. Tá? Então, nesse sentido, é possível um paralelo de mulheres negras sendo oprimidas por outras mulheres brancas, por serem mulheres, tá? Mas todas elas, aí tem a questão da interseccionalidade, no nosso caso, que todas as mulheres também estão sendo oprimidas por homens. Então, as mulheres negras, elas sofrem uma intersecção de violências, né? Agora, o texto está falando de mulher oprimindo mulher, e ambas estarem sendo oprimidas por um homem. Isso é perfeitamente relacionável, tá? O caso da racialização do texto é que é problemático. Mas aqui ela vai falar desse paralelo no caso de mulher oprimindo mulher. Tá? Aí sim é possível. Eles buscam redimir passagens bíblicas que sancionam a violência contra as mulheres e aquelas que fundamentam a opressão das mulheres em muitas formas e formas. O Antigo Testamento cristão é um grande tópico de discussão. Normalmente, os redentores da Bíblia, como algo bom para as mulheres, fazem distinções entre o que consideram normativo e, portanto, prescritivo, e o que consideram meramente descritivo no texto. E aí você vai ver essas desculpas. Não, esse trecho aqui só está descrevendo. Aí esse trecho aqui é prescritivo, então vai fazer diferenças aqui para livrar a cara do texto. Isso não é original dos evangélicos brancos, tá? Foi um argumento promovido pelas primeiras defensoras dos direitos das mulheres brancas nos Estados Unidos, como Sarah Brinker e outras. O argumento é tão comum que elas normalmente não citam fontes pré-existentes. O preocupante estupro coletivo e o subsequente desmembramento da mulher em Juízes 19, por exemplo, torna-se facilmente explicável com essa estratégia de benevolência, porque o redentor da Bíblia pode dizer que a narrativa não está estabelecendo um padrão que as pessoas deveriam seguir ou seguem. O que os homens fizeram foi, obviamente, ruim, diz a lógica. Mas a Bíblia não é ruim apenas porque narra isso. Então, vai ter toda essa diferença. Não, ela só está dizendo o que aconteceu, não quer dizer que está defendendo. Né? Lembrando que tem uma live aqui no canal somente sobre esse texto de Juízes 19, tá? Da mulher que foi estuprada e desmembrada.
Depois assistam que está na playlist Só Lives, tá? Então, qual que é a lógica aqui? De fato, os cristãos têm uma grande narrativa que eles localizam na própria Bíblia e convida o conteúdo maligno ao mesmo tempo em que o explica. Que geralmente é chamado de a queda, por exemplo, né, a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, que desencadeia uma rebelião humana contra Deus, levando à separação de Deus, ao mergulho do pecado. Tudo isso aqui é uma interpretação cristã, tá? Não é isso que está no texto. É uma interpretação teológica cristã. De que com a queda, os cristãos têm o pecado como um dispositivo de classificação. Eles podem atribuir coisas ruins, mesmo na Bíblia, a pessoas ruins em um mundo ruim, que se tornou ruim por causa do pecado. Então, eles vão dizer, ó, por causa da queda, por causa do pecado, eles estão agindo assim. E a Bíblia só está descrevendo. Nesse paradigma, a violência contra a mulher, não identificada em Juízes 19, não é apenas aceitável, mas é esperada. Diná, em Gênesis 34, recebe o mesmo tratamento. Abre aspas. A história de Diná é um estudo de caso, escreve um redentor da Bíblia, sobre a questão da opressão entre sexos no mundo decaído de Deus. Diná nem sempre foi a vítima dessa história. Então, você pode ver isso também no artigo do Torá, né? Que vai falar exatamente sobre quem que é a vítima na história de Diná. Para uma história da interpretação cristã, do cristianismo primitivo até a reforma, da história de Diná e outras histórias bíblicas de violência sexual, a queda introduziu a desigualdade. Então, isso aqui, gente, é mais antigo, é uma das justificativas mais antigas que tem nos cristianismos, tá? Então, vai dizer que essas narrativas de violência são só consequências da queda, do pecado. O pecado é que o explica, também porque a escravidão e a poligamia estão na Bíblia. Então, vemos, escreve um apologista da Bíblia, um mundo de dor e bagunça devido ao orgulho humano, ao ego, ao poder e ao controle. Tudo que era belo na criação original está invertido. Então, essa vai ser a justificativa. Isso aí vai livrar a cara de tudo quanto é texto de violência e problemático na Bíblia. Histórias ruins, as piores, as melhores, são necessárias para que a grande narrativa do bom livro tenha algum significado. Bom é um termo relativo. Ele existe em relação à definição com o que é ruim. Essas passagens preocupantes sobre mulheres são recrutadas como prova de quanto o mundo precisa de Jesus. E aqui é outro problema. Dá toda essa narrativa de queda, toda essa narrativa de tá acontecendo tudo isso porque eles pecaram, porque está tudo ruim, porque eles estão lidando com o seu próprio ego e não sei o quê. E aí vai para outro discurso. Né? Isso é prova de que o mundo precisa de Jesus. Muitas histórias simplesmente reforçam nossa necessidade de um Salvador. E aqui vai o discurso salvacionista e colonialista. Tá? Histórias como estupro, desmembramento da concubina de um levita sem nome em Juízes 19, reforçam o senso distorcido dos israelitas sobre o certo e errado, a incapacidade de serem justos por si mesmos e a necessidade de salvação por meio de Cristo. Tudo isso é citação de apologistas, de defensores da Bíblia. Então, veja como esse discurso vai ser especialmente necessário politicamente necessário para quê? Para que as pessoas se convertam aos discursos desses grupos que defendem a Bíblia. O paradigma do pecado e da salvação se torna um mecanismo pelo qual os defensores da Bíblia podem criar padrões para o comportamento divino no Antigo Testamento que não correspondem às expectativas éticas contemporâneas. Sempre que os defensores da Bíblia afirmam, por exemplo, que as antigas leis israelitas que Deus deu na Bíblia eram boas para os antigos, mesmo que ofendessem as sensibilidades morais contemporâneas, eles estão avaliando Deus como um referencial escasso. A lei ordena que um estuprador se case com a mulher que ele agrediu, por exemplo.
nos dias de hoje, ver isso como algo positivo e não como uma duplicação do trauma ou como uma negação do arbítrio da mulher requer baixar o nível do que é considerado bom. Os apologistas tornam a Bíblia benevolente nesse ponto, ao ver Deus trabalhando dentro de sistemas humanos decaídos, que são prejudicados pelo pecado. Então, segundo esses apologistas, Deus deu essa ordem para proteger a mulher. Sem o casamento, escreve um apologista, ela provavelmente acabaria negligenciada e empobrecida. Então, ela casar com o estuprador salvaria ela socialmente. Então, o pecado como um conceito, o pecado é uma invenção cristã, tá, gente? O pecado como um conceito permite que os redentores da Bíblia imaginem um mal mais ruim, um mal maior. Muitas vezes mapeando em outros povos antigos por meio de uma comparação negativa e depois comparem favoravelmente o mandamento de Deus a esse mal. Então, ela casa com o estuprador, Deus manda isso para salvar ela socialmente. Para ser bom, o bom livro tem que ser apenas incrementalmente melhor do que o ruim que eles imaginam. O roteiro de benevolência bíblica do evangélico branco não tolera que se pergunte se o nível é muito baixo. Para esses redentores da Bíblia, a revelação de Deus no Novo Testamento resolve qualquer problema. Você vai conversa com progressistas, eles vão dizer, não, mas Jesus é melhor. Eles vão dizer, Jesus resolve tudo isso. É uma nova era. Uma era com uma solução para o pecado. Jesus resolve o problema. Com Jesus, o livro é sempre bom. Mas somente porque Jesus também é um produto do negócio de benevolência da Bíblia. E a gente vai ver isso no próximo capítulo. Eu estou projetando agora para vocês as principais referências bibliográficas utilizadas pela autora para a produção desse primeiro capítulo. Depois vocês podem dar pausa, né? A live vai ficar gravada, vocês podem dar pausa na tela, pegar essas referências, colocar nas suas redes de busca e conferir as referências, as citações, tá? Tudo isso que está citado, entre aspas, está nas referências, tá? São materiais que vão diretamente dos argumentos desses apologetas. Lembrando que o segundo capítulo, que se chama Tornando Jesus Bom, sim, ele foi transformado para ser bonzinho. Vai ser no dia 21 de maio, tá? Às 19 horas, nós vamos falar do segundo capítulo deste livro, então nós já temos a playlist Bom Livro, né? A próxima live, que vai ser semana que vem, vai ser dia 7 de maio, às 19 horas, vamos para a nossa playlist, As Imagens Divinas de Javé, e vamos falar sobre os agentes divinos de Javé, a Arca da Aliança e o Kabod. Não percam, gente. Porque, olha, essa playlist você já pode ir lá, As Imagens Divinas de Javé, e maratonar as lives que já fizemos anteriormente sobre ela, para estar com o conteúdo bem afiado. Essa playlist aqui é sobre linguística cognitiva, tá? Psicologia da religião, aplicada à Bíblia hebraica. Não percam. Beleza? Deixa eu ver aqui. Danilo Silva, muito obrigada. Eu que agradeço, querido. Muito obrigada pela participação. Tiago Faria Mello, nossa, sensacional. Mostra bem todas as técnicas retóricas e argumentativas que vemos nos debates com evangélicos, sejam fundamentalistas, sejam progressistas. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de traduzir, Tiago, porque quando você lê um negócio desse, você fica, não, todo mundo tem que ler um livro desse. E quem que vai traduzir esse livro? Você acha que vão traduzir esse livro? E se traduzirem esse livro, vão fazer igual fizeram com Jesus e John Wayne. Vão mudar um monte de coisa aqui, vão desvirtuar as coisas, tá? E é importante que a gente saiba, tá? Que a autora do Jesus e John Wayne é crente, também tem isso, tá? Mas ela percebe algumas coisas ali porque ela é mulher. Não tem como não perceber, tá? É real.
Mas esse livro aqui, ela vai tratar da retórica dos defensores da Bíblia, e agora a gente vai, já no próximo capítulo, segundo capítulo, deixa eu ver o subtítulo do segundo capítulo. Então, é tornando Jesus bom, né? Sacrificando mulheres em nome da Bíblia. É o segundo capítulo, tornando Jesus bom. Então, não percam, tá? Essa playlist é um livro curtinho, né? Não tem muitos capítulos, são só 5 capítulos. Então, são 5 lives que já fechou. Quando terminarmos a quinta live, o arquivo de slides vai todo para o drive do Espaço das Deusas, então os membros do canal vão ter acesso ao slide completo, com uma tradução completa. Então, é importante que a gente tenha materiais como esse. Fico muito feliz que você gostou, Thiago. Muito feliz mesmo. Jesus da Shopee, vocês nem venham me usar como desculpa, que isso não cola, não. Vamos ver se Jesus. Mas Jesus da Shopee é melhor, né? Então, o que é menos pior aqui? Ó, e eu não sou bom, eu sou ótimo. Tiago Faria Mello, muito boa escolha, a obra a ser abordada. Obrigada, Tiago. Sim, você fez um vídeo sobre o outro livro. Uhum. Sim, é verdade. Eu fiz uma leitura, eu fiz um vídeo de leitura da semana dele, sim. Verdade. Obrigada. Marcos Lima, você não é sabão em pó, mas é brilhante. Parabéns. Adorei essa, Marcos. Obrigada, querido. Ai, gente, eu amo a participação de vocês, de verdade. Muito obrigada pelo carinho, obrigada para os membros do canal que patrocinam as lives semanais. Vamos ter, Sueli, esse mês de maio aqui, vamos continuar Monstros de Deus. Veja, a gente já está traduzindo agora 3 livros simultâneos aqui para o canal. Esse aqui, o Ritos de Sangue e o Monstros de Deus. Olha só, fora as lives, né, sobre as imagens divinas de Javé, e vamos fazer mais algumas, tá? Não percam. Jesus da Shopee. Gente, é brincadeira. Jesus não existe, não. Já caindo nesse esquema de pirâmide. tem que cuidar mesmo com o esquema de pirâmide. Gente, muito obrigada, tá? Então, não percam. Quem quiser se inscrever então, nas aulas de hebraico bíblico ou grego bíblico, temos aulas até julho, tá? Quando estivermos gravando, pode entrar gente. Depois que acabarmos de gravar, não vendo mais esse curso, não vou fazer novamente turmas, então aproveite se você quer aproveitar. Estamos gravando hebraico bíblico e grego bíblico. Separadamente, você pode fazer os dois ou um só, tá? Todas as informações você encontra no meu Linktree. E aqui no meu Linktree, inclusive, gente, o curso sobre masculinismos da Sueli Feliziane vai sair agora em maio, tá? Lembra que eu falei das questões de saúde, às vezes é transferida as datas, mas vai sair agora em maio. E aqui no meu Linktree tem para você se inscrever no curso de masculinismos da Sueli. Clica aqui no meu Linktree, que está aqui no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do meu canal, e vai ter curso masculinismo, você clica lá, se inscreve. Não perca, gente. É um curso que todo mundo tem que fazer, beleza? A gente precisa tomar vergonha na cara e aprender essas coisas, gente. Então, se inscreve lá no curso de masculinismos, importantíssimo, com Sueli Feliziane, maravilhosa. Siga uma Bibliopreta nas redes, tá? Importantíssimo, e vamos continuar construindo juntos. Até a próxima live, gente. Semana que vem, vamos falar sobre a Arca da Aliança e Cabot. Beijos para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau.